Você acha Moisés um homem ungido? Sim, com certeza. Hoje perguntaram, tanto para mim e para o Jonas, perguntaram assim, quais são as pessoas, me diz uma pessoa que você admira e uma pessoa com quem você se identifica. Perguntou para mim, perguntou para o Jonas. Eu falei, difícil, uma pergunta difícil, porque eu admiro muitas pessoas na Bíblia. Mas eu admiro, eu falei, a minha admiração vai para Moisés. E com quem eu me identifico é com Paulo. Uma questão de temperamento, né? Não sei porquê, uma questão de temperamento. Eu fiquei entre Davi e Moisés. Você foi Moisés, né? Então, mas identificar é porque é um perfil. Paulo tem um perfil, né? Bem um colérico, bem dinâmico, que fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Aí eu me identifico com ele. Mas quando a gente pensa nessas pessoas, todas elas eram pessoas, quando chegaram para Deus, com muitas fragilidades. E se elas não tratassem dessas fragilidades, a unção Deus mandaria, com certeza, porque elas nasceram, o propósito de Deus para a vida dessas pessoas era claro, o chamado era claro, mas elas não chegariam a lugar nenhum se elas não permitissem que Deus tratasse. Se a gente pudesse analisar como há muitos e muitos e muitos anos atrás, há 20 anos atrás, quando toda quarta-feira o Jonas me fez um desafio de fazer o ano todo, não era o Setembro Amarelo, era sobre emoções, a quarta-feira. E cada quarta-feira eu colocava uma pessoa da Bíblia no divã de Deus. E então, é claro que eu falei de quase que todas as pessoas, porque foram 3 anos consecutivos, toda quarta-feira falando de alguém. Mas, se a gente parar para pensar, todo mundo tem problema. Nós temos um inimigo, e qual é o propósito dele? Te ferir, porque uma pessoa ferida, ela não vai, a unção vai embora, ela vai ficar, como eu disse, no meio do caminho. Entre tantas pessoas que eu quero falar, eu gostaria que você abrisse em Marcos, capítulo 14. Mas, já que eu falei em Moisés, e já que a gente também falou do Antigo Testamento, a gente sabe que, se Deus não tratasse Moisés, ele, que era uma pessoa insegura, irada, não iria muito longe. Se Deus não tratasse de Elias, ele estaria soterrado debaixo de uma depressão. Então, eu estou falando de 2 homens com uma unção incrível, profetas de Deus, mas que tinham problemas emocionais. Em Marcos, capítulo 14, nós temos uma pessoa. Essa pessoa é a própria pessoa que escreveu o Evangelho, Marcos. Marcos fala em 2 versículos algo sobre ele mesmo. A maior parte dos teólogos, eles concordam que é Marcos, porque nenhum outro evangelho é citado essa passagem. Então, ele sabia do que tinha acontecido naquela noite. A última ceia tinha acontecido na sua casa, e a última ceia produziu um forte impacto. Imagina, você é um garoto, você é um jovem, você abre a porta e é Jesus. Bom, Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é poder. Os olhos de Jesus, eu imagino, apaixonantes. O falar de Jesus, pura sabedoria, conforto, consolo, poder, autoridade. Aquele menino se apaixonou quando ele olhou para Jesus. Depois ele, de uma certa forma, como foi na casa dele, a última ceia, com certeza ele ouviu as palavras de Jesus. E ele, literalmente, ele se apaixonou. Então, com certeza não foi a primeira vez que ele viu Jesus, porque Jesus ia muito para Jerusalém nas festas, então ele já tinha ouvido falar, para os pais abrirem a porta da casa, então muito já se falava sobre ele. Então, aonde eu quero chegar? Que este garoto, ele teve como você está aqui porque você se apaixonou por Deus, porque você teve um encontro com Ele em algum momento, e Ele dessa mesma forma. Eu não sei quantos anos Deus determinou para a sua vida, mas é uma longa viagem, e você não cuida desses detalhes. Aí o pneu fura, e daqui a pouco você está paralisado pela tristeza, pela angústia, pela frustração, pelo desespero, ou como João Marcos. Ele era de
uma fragilidade, porque ele era melancólico. Então, ele já tinha o temperamento dele, o temperamento mais sensível, introspectivo. Ele ficava ofendido, não falava, ele só emburrava. Mas peraí, de onde você está tirando isso? É fácil, na palavra. Você encontra, a primeira vez que você encontra este menino é em Marcos capítulo 14. Você vai encontrar ele em Atos, no início, está no ápice da unção, a casa dele sendo visitada por poder, glória, e é o Espírito Santo descendo, e é o reteté, era ali a casa de João Marcos. Mas, de repente, quando ele está no auge do ministério, o inimigo, ele espera você estar no auge, sabe por quê? Porque aí a queda, ela é maior. Quando ele está no auge do ministério, quando ele responde, eu vou viajar, aí eu imagino João Marcos fazendo a mala. Mãe, Maria, a mãe dele. Mãe, eu vou viajar com Paulo. Com Paulo? Sério, meu filho, aprendi tudo. Olha, recebe muito. Eu vou viajar com Barnabé, eu vou viajar com Paulo. Eu vou fazer a obra de Deus. Eu imagino o orgulho do pai, o orgulho da mãe, a felicidade de João Marcos. E a viagem durou muito? A viagem durou pouco. No meio do caminho. A palavra não é muito clara o que aconteceu, mas no meio do caminho ele fala, não brinco mais. No meio do caminho ele diz, chega, já deu, estou voltando para a casa do meu pai e da minha mãe, estou voltando para Jerusalém. É claro que Paulo ficou enfurecido, mas esse garoto, para fazer isso, para chegar a esse ponto, o que é que aconteceu? Bom, ele era frágil emocionalmente. Quando você é frágil emocionalmente, você se ofende com tudo. Quando você é frágil emocionalmente, a tristeza te controla. Quando você é frágil emocionalmente, a ansiedade te controla. A depressão, ela chega a galope e ela vai te controlar. As dores, elas falam mais alto do que o Espírito Santo de Deus. A dor, o que será que João Marcos pensou? Ele começou a se comparar. Será que João Marcos tinha baixa autoestima? E ele começou a se comparar com Paulo? Eu nunca vou chegar lá. Não, e Paulo acabou de me dar uma bronca. Mas bronca não é bronca, é discipular. João Marcos, olha, você agiu, tem que fazer dessa forma. Não é dessa forma. Mas quando você, sabe, eu comparo, quando nós somos frágeis emocionalmente, é como se a gente fosse carne viva. Nada pode encostar em você. E você vai infeccionar, ou você vai começar a sangrar, ou a dor é insuportável quando você está em carne viva. E assim, João Marcos, a fragilidade dele era tal, que ele se ofendeu com alguma coisa, ou ele se comparou, ou ele achou que ele era pequeno demais, e ele não podia continuar. Barnabé era incrível, Paulo era incrível, e ele não era incrível. Ele se achou um inútil. E eu digo para você, primeira lição de hoje, você não é inútil, você é especial para Deus. Você tem um chamado, você tem uma unção que ainda não foi derramada sobre a sua vida, porque você ainda não parou na presença de Deus para que essa unção seja derramada. Mas nesse mês de setembro essa unção vai ser derramada, porque todas essas dores vão ficar aqui soterradas. Você vai entregar para Jesus e você vai falar, Senhor, até aqui eu convivi com esse problema. João Marcos, ele jogou embaixo do tapete toda a fragilidade dele e ele achou que só a unção seria suficiente. Eu digo que não, a unção não é suficiente. Vamos deixar João Marcos um pouquinho, e eu queria que você abrisse comigo em Êxodo. Eu quero só dar um pulinho na vida de Moisés, para você ver como esse problema emocional, ele é sério, é como ele atrapalha. Imagina você é Moisés, e você está ali, você se sente, você teve uma história difícil. A de Moisés fica mais fácil para a gente contar, né? Porque João Marcos, eu não sei quais foram os problemas dele. Só sei que ele era frágil emocionalmente. Mas Moisés, eu sei que ele teve uma infância difícil. Ele nasce daquela forma, com aquela tensão, tem que ser escondido. Depois ele sai da casa da mãe, vai para o palácio, vai para a água, né? A criança sente todas essas
essas inseguranças. Depois ele é criado no palácio de Faraó, que queria matar as crianças. Então, tudo que você pode imaginar de dor, esse menino teve. Rejeição, sentimento de solidão, de rejeição, de baixa autoestima, falta de paternidade. Ele não teve paternidade. Quem era o homem ali do palácio? Faraó. E o que Faraó queria? Matar todos os hebreus. E o que ele era? Hebreu. Você acha que Faraó, vem cá, garoto, vem cá, eu quero, vamos conversar? Não, a ausência de pai, a falta mesmo da paternidade, segurança. Então, é o combo Moisés, era uma bomba para explodir a qualquer momento, e ele explodiu. E a vida dele, ele parecia que era o fim da vida dele, de tantas dores emocionais. E ele fugiu, se isolou, que é o sintoma de uma pessoa com fragilidade emocional, é se isolar. Eu era mestre em me isolar. Então, ele se isolou, foi para o deserto, ele estava vivendo tranquila, a vida medíocre dele, sem unção, enterrou o chamado, e vivendo, sobrevivendo. Existe, Deus, a proposta de Jesus é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou o caminho, a verdade e a sobrevivência. A sobreviver é levar a vida empurrando com a barriga. Vamos ver até onde eu consigo, até onde vai dar. E Moisés, ele levava a vida desse jeito, modo sobrevivência. Mas acontece que Deus estava de olho em Moisés, do mesmo jeito que Ele está de olho em você, e estava de olho em João Marcos. E Ele falou, hoje é o dia da cura de Moisés. Hoje é o dia do encontro com a cura. Então, imagina, Moisés está passando, vê a sarça, pronto, um encontro espiritual. Ele vê, se maravilha com aquele fogo, com aquela presença. E o Senhor fala com ele, e o chamado vem. Uma confirmação do chamado. É você mesmo que eu chamei, Moisés. Olha, Moisés, eu tenho esse plano para você. Aliás, Moisés, eu quero dizer que eu vi a aflição do povo, por isso que eu desci. Fala comigo, aflição. Aflição é o que está todo mundo vivendo. Gente, que angústia, que aflição. Porque os problemas, além de todos os problemas que você carregou até aqui e não ligou. Você só teve um encontro com Deus e não ligou para esses problemas. Aí agora, como ficar em pé se a vida está difícil, trazendo tanta aflição para a gente? Por onde você olha, o problema parece que é maior do que a gente pode suportar. São problemas que a gente pensava que nunca viveríamos. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo, momento de aflição. E Deus disse no momento, aqui está escrito em Êxodo, capítulo 3, no versículo 7, Ele disse, eu vi a aflição do meu povo, por isso eu desci. O Senhor viu a aflição, a sua aflição, e por isso Ele desceu hoje para te curar. Ele falou para Moisés, Moisés, eu vou visitar todo o povo, mas eu comecei por você. Aí Moisés podia ficar impactado como ele ficou impactado com a presença de Deus. Mas o que ele responde? Ele deveria dizer, Senhor, eu não mereço esse amor, que poder, que glória. Olha, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eis-me aqui. E aí ele levanta a mão e adora, ou se prostra, se joga no chão, faz qualquer coisa. Aí Deus está falando com ele coisas maravilhosas, e olha o que é que Moisés responde para ele. Eu não esqueci de João Marcos não, tá? Vamos deixar João Marcos ali um minutinho. E aí ele fala no versículo, em capítulo 3, no versículo 11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir para Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Olha só, Deus está falando com você, você é o cara, você é a pessoa, eu te escolhi. E ele, quem sou eu? Aí Deus tem uma paciência com a gente. Ai, eu não sou ninguém me ama, ninguém me ouve, ninguém lembra de mim. Aí Deus fala, eu lembro, qual é o teu problema? Eu te ouço, eu lembro de você. Aliás, cuidado com as interpretações. Isso é uma interpretação tua, Moisés. Como que não? Teu sogro Jetro te ama. Tua esposa Zípora te ama. Enfim, Moisés, mas você está com uma visão totalmente distorcida. Aí ele vem com aquela lamúria. Quem sou eu? Aí Deus vai
e dar uma bronca em Moisés. Não, você tem um Deus que te ama. Você pode dizer, está doendo, Deus. Ele não vai falar, sabe, ele não vai ter falta de paciência com você. Ele vai falar, sabe como? Como um pai amoroso. Eu sei, meu querido, é por isso que papai está aqui. Papai veio aqui para te colocar no colo. Papai veio aqui para colocar, sabe, remedinho na tua ferida. Para falar em remedinho na tua ferida, gente, como dói. O negócio é sério, né? Eu sei que vocês ficaram sabendo que eu tive um acidente lá em Tóquio, 5 pontos na cabeça. Aí hoje foi o dia de tirar o ponto. Jesus amado, como aquilo doeu. E aí, quando passa o álcool, meu Deus do céu. Então, ferida dói, mas ela vai cicatrizar, porque o Deus da cura está aqui. Sabe, Moisés era carne viva. Ai, quem me ama? Quem sou eu? E Deus, qual é a resposta de Deus para ele? Sem bronca. Olha, no versículo 11, no versículo 12. E Deus lhe respondeu: Moisés, eu sou contigo. Eu sou contigo. A resposta é: quem sou eu? Eu sou contigo. E se eu sou contigo, você é meu filho. Quem é você? Eu sou teu pai, você é meu filho. Essa é a tua identidade. Então, a tua identidade não é desamparado, não é rejeitado, não é deprimido, não é ansioso. A tua identidade é: sou filho do Deus vivo. E estou num estado crítico, mas eu estou no lugar certo, no colo do Pai. E no colo do Pai eu tenho amparo, eu tenho segurança, eu tenho consolo, eu tenho amor, eu tenho força, eu tenho tudo o que eu preciso. Aí ele continuou, vai para Êxodo 4. Em Êxodo 4, ele diz aqui: respondeu Moisés, ainda é a conversa é longa. Respondeu Moisés: mas ninguém vai acreditar em mim. Ó, a conversa continua. Primeiro, quem sou eu? Agora ninguém vai acreditar em mim. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz. Dirão: o Senhor não te apareceu. Baixa autoestima em alta, né? Não, um trocadilho. A baixa autoestima no grau absurdo. Ninguém vai acreditar em mim, ninguém me ama, ninguém vai acreditar que eu vi o Deus vivo. Ai, tá bom, Moisés. Vamos lá, Moisés. Põe a mão no coração, Moisés. Teu coração está desse jeitinho. Tirou a mão leprosa. Vai, põe de novo, Moisés. Olha o jeito que eu vou te deixar. A mão curada. Põe a mão no teu coração. Aqui não tem uma pessoa que não tenha ferida, a começar por mim. Não tem como viver nesse mundo sem ferida. Não adianta você bancar super-homem e super-mulher. Super-mulher ungido, super-homem ungido, nada me abala. Que nada te abala o quê? Claro que tudo te abala. Claro que você fica ofendido. Eu fico ofendida, eu fico frustrada. Só que eu não permito permanecer. Eu sou normal como vocês. Então, põe a mão, porque tem lepra aí. Tem lepra. Moisés tinha, você tem, eu tenho. E Deus está falando: agora tira a mão do coração e olha para a tua mão. Olha para a tua mão. Você está vendo a tua mão limpa, mas Deus está falando: tem lepra aí. Tem muita dor aí. Tem muita coisa que eu preciso mexer. Agora, é a minha mão com a tua mão. Agora, põe a mão no teu coração. Não é mais a tua mão que está direto no teu coração. É a mão do Pai que está em cima do teu coração. Agora você vai ver o que eu vou fazer. Eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que restaura. Eu sou o Deus que conserta a história mais estragada que tem. Tem falta de paternidade? Eu sou o teu Pai. Tem sentimento de rejeição? Você é especial para mim. Não importa qual é o nome da tua dor, eu te curo, eu te restauro, em nome de Jesus. Amém? Sabe, quando a gente vai... Me chamou a atenção, o Vale dos Ossos Secos. Quando eu estava lendo sobre João Marcos e sobre Moisés, Deus falou assim: todo mundo quer avivamento, a começar por você.
Eu olhei para o lado, com certeza. Eu só falo de avivamento. Eu sonho com avivamento. Eu quero o avivamento. Eu sei que o avivamento está chegando. Por que eu sei que o avivamento está chegando? Porque Deus está limpando o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, se não tiver arrependimento, começa por limpeza e arrependimento. Então, nós estamos no passo limpeza. Depois do passo limpeza, vai ter um arrependimento em quem ouvir o chamado de Deus. E depois do arrependimento, vai ter o avivamento. Então, eu sei, meu coração sonha com esse avivamento. Mas Deus falou, como é que Naira aconteceu no Vale dos Ossos Secos? E no Vale dos Ossos Secos, o exército, a gente gosta do final, né? O que aconteceu no Vale dos Ossos Secos em Ezequiel 37? O exército que estava destruído, ossos sequíssimos, o exército ficou em pé e era um exército lindo. E soprou sobre esse exército e o exército ficou em pé. Esse é o final da história. Mas qual é o início da história? Deus levou o profeta e mostrou ruína. Ruína é a nossa história. Não tem ninguém aqui que tenha uma história perfeita para contar. Eu lembro que há uns mais de 20 anos, tinha um grupo de pessoas que o Jonas e eu nunca vou esquecer desse dia. Engraçado, tem coisa que marca. E aí eu estava ministrando aquele grupo e era um grupo que estava sendo preparado para ser ordenado. E, de repente, eu falei assim, não existe história perfeita. Não existe, gente. Senão você não está nesse mundo. Jesus disse, né? Ele está enganado. Ele disse, nesse mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele está dizendo, ele diz que a gente tem um inimigo. Então, não tem vida perfeita. E é só você olhar, homens e mulheres da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, alguém aqui teve vida perfeita? Não, nenhum teve vida perfeita. Todos eles tiveram problemas, angústias, aflições e dores. Aí ela falou assim, eu falei, levanta a mão quem tem uma vida perfeita. E ela levantou. Eu falei, você escutou o que eu falei? Uma vida perfeita. E ela falou, eu tenho uma vida perfeita. Eu falei, e sempre teve uma vida perfeita? Sim, eu sempre tive uma vida perfeita. Eu falei, quem ela está querendo enganar? Bom, vou riscar da lista, porque os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Mas eu sei que essa pessoa, com o decorrer do tempo, ela teve que mostrar que a vida dela não era perfeita e que o casamento dela não era perfeito e nada era perfeito. Ela estava querendo, talvez ela tivesse medo que se não falasse que a vida era perfeita, não ia achar que era ungida. Mas eu quero, o resumo da história ninguém tem vida perfeita. E como que começou o Vale dos Ossos Secos, queridos? Deus mandou os ossos serem colocados em ordem. O barulho, tudo começou com um barulho de ossos. É bonito? Não é. Você imagina, fecha os seus olhos e tenta imaginar essa visão, ossos indo, voando de um lado para o outro, e aí o fêmur de um indo para o lugar do fêmur, e, enfim, todos os ossos sendo colocados. Não era uma imagem bonita. De repente ficou um monte de esqueleto direitinho, esqueleto, os ossos todos no lugar, mas era esqueleto. E Deus falou, olha, todo mundo quer o produto final, é unção, é poder, é glória, é fama, mas nada começa desse jeito. Primeiro eu preciso colocar em ordem. Deus vai colocar em ordem a tua vida. E para colocar em ordem não é tão bonito assim. Ele começa a mexer com coisas que você esconde de você mesmo. Mas você tem que ser honesto com você mesmo. Você tem que entender que hoje é para você se expor, não é para mim. É para Deus. Deus, eu não quero permanecer o mesmo, porque eu não quero ficar no meio do caminho. Eu não quero ter um pneu careca. Eu não quero ter, nenhuma engrenagem emperrada. Eu quero chegar no plano e no propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero receber o grande avivamento na minha vida. Eu quero ter unção. Eu quero responder ao chamado. Eu não quero ter momentos com Deus. Eu quero ter uma vida crescente com Deus. É uma vida constante com Deus. Unção constante com Deus. Quando eu olho para homens que eu admiro, se você me falar qual é a lista de homens que você admira, eu admiro Billy Graham. Eu só vi uma ascensão. Eu admiro David Wilkerson. Aí você vai me falar, e
dos nossos tempos, eu vou demorar mais para responder para você, mas muito mais. Eu admiro esses homens que tiveram uma vida crescente, espiritual e emocionalmente. Deus quer restaurar a sua vida. Ele quer estabilizar a sua vida. Ele quer te tirar da zona de perigo. Você ser frágil emocionalmente é você se expor todos os dias às armadilhas do diabo, seja no casamento, nos relacionamentos com os amigos, como pai. Você não vai ser a tua melhor versão como pai ou como mãe. Enfim, na tua vida profissional vai ter muitas armadilhas para te destruir. Ele vai tentar todos os dias. Então, você ser restaurado é sair da zona de perigo. Não é sair da guerra, é sair da zona de perigo, da vulnerabilidade. Mas deixa aqui Moisés teve o encontro, Moisés foi curado. Eu preciso voltar para João Marcos. E João Marcos, para a gente entender, eu quero que você abra em Hebreus capítulo 4. João Marcos não está em Hebreus capítulo 4, mas o que aconteceu com a vida dele está. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, nós deixamos João Marcos como? Um menino com chamado, com unção, que teve coragem, que teve ousadia, teve coragem de ir até o Getsêmani, teve coragem de aceitar o chamado de Deus para a primeira viagem missionária. Mas, de repente, ele foi derrotado pelo diabo ou ele foi derrotado por ele mesmo? Quem é que desistiu? Foi ele. Então, ele foi derrotado por ele mesmo. A mania de crente e de religiosidade é culpar o diabo o tempo todo. E você quer se isentar das besteiras que você faz. É só assim para eu falar para você. Quem fez a besteira foi o próprio João Marcos. Ele interpretou, não teve força, não teve domínio próprio, não teve mansidão, não teve equilíbrio para aguentar as dificuldades da viagem ou a dificuldade de relacionamento. Se relacionar com Paulo era o crescimento dele. Gente, aprende. As pessoas mais difíceis, pensa numa pessoa difícil. Já pensou? Agora é um desafio. Pensa numa pessoa, fecha o olho e pensa numa pessoa mais difícil da tua vida. Já pensou? Não pode falar marido nem mulher. Né? Pensou numa pessoa difícil? Então eu tenho uma notícia para te dar. Foi Deus que mandou essa pessoa para você. Aí você acha que é o diabo. Não, foi Deus. Porque está escrito na palavra que ferro com ferro se afia. Deus está te afiando. Deus está te tratando. Quando eu entendi isso, eu falei, Deus, eu preciso ficar restaurada, porque eu preciso que essas pessoas fiquem um pouquinho mais distantes de mim. Então, me prepara logo, deixa eu aprender a lição, porque lição, lembra que eu sempre falo para você, lição não aprendida, lição repetida. Então, se eu tenho uma pessoa que tira a minha paciência, é porque eu não estou pronto no quesito paciência. Se eu tenho uma pessoa que sempre me faz me sentir pequenininha, desprezada, com baixa autoestima, é porque eu não estou ok nesse quesito. Então vai vir sempre uma pessoa, Deus vai, não está pronto, eu quero trabalhar na vida dele, eu quero trabalhar na vida dela. E assim Paulo veio de encomenda para João Marcos. Era Paulo mesmo, ele não podia ficar só com Barnabé. Teve um tempo que ele ficou só com Barnabé, mas sentiu falta de Paulo. Mas ele que desistiu, as dores têm o poder de te paralisar. As dores têm o poder de fazer você retroceder. As dores têm o poder de te matar espiritualmente. Então, aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, olha o que está escrito. Porque a palavra de Deus, vamos ler todo mundo junto? A palavra de Deus é o quê? É viva e eficaz. Grifa a palavra viva, grifa a palavra eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra. Fala comigo, penetra. Ela penetra até o ponto de dividir, aqui está falando, alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que Deus está falando para você, trazendo para uma linguagem bem simples para você,
A minha palavra, ela tem o poder de te fazer crescer espiritualmente. Eu divido e toco. Eu toco no teu espírito. Quando eu toco no teu espírito, eu te dou unção, eu te dou entendimento, eu te dou discernimento, eu te dou dons, eu te dou autoridade, eu te dou poder. Esse é o meu toque. A minha espada entrou no teu espírito e você deixa. Aí a gente tem a facilidade de deixar. Vem, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. A gente gosta da espada na parte do espírito. Ele fala, mas peraí, a minha espada, ela é de 2 gumes. Ela também é para penetrar na tua alma. E quando eu começo a penetrar na tua alma, você fala, ai, está doendo, socorro, não quero. Isso é o diabo, sai de mim, diabo. Então, é a minha espada. Está te tratando. Olha só, sou eu, é um confronto meu. Eu estou mostrando como você é desequilibrado. Eu estou mostrando como você está agarrado ao passado. É a minha espada dizendo, pense em coisas novas. O novo de Deus é hoje. Passou, passou. Esquece o que passou, larga o que passou. Levanta a tua mão e agora de uma forma profética, joga fora e lança fora. E diz, eu jogo fora agora todos os pensamentos do passado. Eu não vou ficar agarrado no passado. O passado só traz tristeza, angústia, dor. O passado só traz uma tristeza tão profunda que se transforma numa depressão e numa desistência. Passado já passou, futuro não chegou. Hoje é a oportunidade de Deus de te curar, para você ter um futuro diferente. E ele está falando, ele é penetrante, mas deixa, porque eu respeito. Se você diz não, é não. É a mesma coisa que você falar, o médico falar, está infeccionado, tem que limpar. Não! Ué, a bactéria vai continuar lá. E ele está falando, olha, a bactéria do medo, da angústia, da aflição, do trauma, está continuando lá. Você não me deixa eu tocar no teu coração. Deixa eu curar você. E ele está falando que a palavra de Deus é eficaz. Põe mais uma vez a mão no teu coração, porque a palavra de Deus é eficaz para te curar, para te restaurar. A palavra de Deus é eficaz para te tornar uma pessoa mais forte, mais madura, mais ungida, em nome de Jesus. Fala para o Senhor, Senhor, eu permito que o Senhor entre no mais profundo da minha alma. Eu quero a tua espada não só na minha vida espiritual, eu quero a tua espada na minha alma. Eu quero a tua espada, Senhor, cortando, desligando. Me desliga dessas dores, me desliga do passado, me desliga de tudo que me faz mal, em nome de Jesus. O diabo tem um trunfo quando a gente não deixa essa espada entrar, penetrar. Então, e aí, João Marcos, em algum momento a palavra, eu lamento, lembra? Que eu sempre tenho aqueles meus rompantes que eu falo, quando eu chegar lá, João Marcos está na minha lista. Vamos lá, João Marcos, quando foi? Em que momento que você teve esse insight, que você entendeu que você tem um chamado, que você tem uma unção, que a tua vida não acabou? Basta você tomar uma decisão, deixar Deus te tornar mais forte, mais restaurado e muito mais maduro. Eu não sei, em algum momento, quando ele voltou, Paulo já não queria mais saber dele. Barnabé pediu uma chance na segunda viagem. E ele não quer saber desse garoto. Esse garoto é um desistente. Esse garoto é um inútil. Eu não quero esse garoto. Mas Paulo também foi tratado. E de repente, Paulo, algo acontece no coração de João Marcos. João Marcos, ele é curado. João Marcos começa a responder para Deus. Viaja com Barnabé e de repente, Paulo começa a ouvir falar do crescimento de João Marcos. Ele ouve falar do amadurecimento de João Marcos, da força, da unção, da glória de Deus sobre João Marcos. Aí ele diz, manda João Marcos para mim. É o meu filho. Ele me é útil. Paulo usa essa palavra. Ele me é útil. E Deus quer te tornar útil em todos os âmbitos da tua vida. Você não é uma pessoa inútil. Você não é uma pessoa desprezada. Você não é uma pessoa descartada. Essa sociedade é descartável. Mas Deus não tem descarte. Deus recicla. Deus é um Deus que recicla. E Deus torna mais bonito aquele que Ele recicla. O vaso, ele não desiste. Ele não desiste
desiste da cana quebrada, do pavio que fumega. Deus não desiste de ninguém. E de repente eu vejo João Marcos responder ao chamado, ser admirado e toda a unção e toda a glória dele vir sobre a vida dele. Eu queria nesse momento que você pudesse abaixar a sua cabeça e que você pudesse pensar. Eu gostaria de chamar aqui os levitas. Eu queria, sabe, eu poderia pregar a noite toda. Mas Deus falou, eu quero que ministre. Porque há urgência num exército que está destruído pelas dores. Eu quero esse exército em pé. Jesus mesmo, ele disse, existe a porta estreita, Mateus capítulo 7, e a porta larga. A porta larga é a gente viver nessa zona de conforto. É mais fácil eu justificar. Eu sou assim porque você não sabe como foi minha vida. Eu sou assim porque eu não tive pai. Eu sou assim porque eu fui abandonada. Eu fui assim porque eu fui traído. Sou assim porque você não sabe, eu fui abusada. Eu fui abusado sexualmente. Eu fui abusado verbalmente. Você não conhece a minha história. Por isso que eu sou assim. Chega de justificativas. Você não nasceu assim. Você ficou assim. Mas você não vai permanecer assim. Você tem um Deus que restaura todas as coisas. Eu tenho problema de caráter. Até o problema de caráter é através das dores. Você começa a tomar decisões erradas por causa das dores. É a porta larga. Agora, a porta estreita é você querer a cura. Para a gente se submeter à cura, eu preciso reconhecer que o problema está em mim e não está nas pessoas. João Marcos precisou reconhecer que o problema estava nele. O problema não era Paulo. O problema não era Barnabé. O problema não era o navio. O problema não era as cidades por onde ele passou. O problema estava dentro dele. E quando você tiver um problema dentro de você, nenhum lugar vai estar bom. Nenhuma pessoa vai ser boa. Todos os lugares vão trazer decepções e frustrações. Mas eu quero te dizer, reconhece agora. Existe problema dentro de você. Existe problema dentro de mim que nós precisamos falar para o Pai. João Marcos falou e o Pai disse, era isso mesmo, meu filho, agora eu quero te restaurar. Eu vou fazer uma restauração dupla. Eu vou restaurar você e vou restaurar Paulo também. Porque Deus está precisando de um exército restaurado. Você faz parte desse exército. Eu queria te convidar para ficar em pé. Jesus em João capítulo 10, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Quem passar por essa porta encontrará pastagem e vida do outro lado. Ele está falando, vem para mim, vem para ser curado. Você está num lugar estéril. Este lugar de mesmo, de desculpas, de justificações. Não, é porque a vida é injusta. Tem pessoas que tudo é perfeito. Antes de vir para cá, eu vi uma declaração. Eu falei assim, essa pessoa vai arrebentar com o coração de todo mundo. Apareceu no meu feed uma mulher e ela fazendo uma carta aberta pela morte da babá dela. Mas de repente saiu do assunto da morte da babá. Eu fiquei ouvindo, falei, tá meio estranho isso. Aí saiu do assunto da morte da babá, onde ela se exaltou por tudo que ela fez pela babá e etc e tal. Aí ela começou a falar uma vida perfeita, uma vida de gastos astronômicos, um nível de vida e de perfeição. Eu falei, gente, quantas pessoas vão acreditar que a vida dela é perfeita? Ter dinheiro não é perfeição. E quantas pessoas vão ficar frustradas ao ver isso? E vão sentir que a vida é injusta só com ele. Só com ele que não acontece isso. Só com ele que... Eu quero te dizer que você é especial. Você tem uma história especial.
João Marcos era especial, Paulo era especial, Moisés era especial. Você não tem noção. Deus não te colocou por acaso aqui nesta geração. Ele tem um plano e um propósito. Mas seja corajoso de passar hoje pela porta estreita, porque do outro lado tem vida, do outro lado tem pastagem, do outro lado tudo floresce. Você tem que deixar para trás essa estação de dor, essa estação de angústia e de aflição. Valoriza aquilo que Deus tem para você. E Ele tem uma vida, sim, uma vida com problemas, mas uma história linda a ser vivida aqui. Ele tem reservado para você muito poder, muita glória, muita unção, muitos dons. Ele tem tudo isso reservado para você. Mas antes, se exponha para Ele. Você que quer ser curado neste momento, você que quer entregar a dor que você está vivendo, levanta a sua mão e fala: Pai, eis-me aqui. Eu quero uma vida diferente. Eu quero me expor a Ti. Não estou me expondo a ninguém. Eu me exponho a Ti. Eu quero, Senhor, me restaura. Coloca tudo em ordem. Senhor, cura as dores mais profundas. Em nome de Jesus. O Teu nome é Jeová Rafá. O Teu nome é Deus que cura. Oh, Senhor, o Senhor disse que o Senhor não veio para as pessoas sãs. O Senhor veio para as pessoas doentes. O Senhor está vindo nesta geração. Esta é a geração mais adoecida emocionalmente, com mais falta de saúde mental. É nesta geração que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Pessoas que se sentem inúteis vão ver que nasceram para ser úteis, nascer para ser relevantes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca nesses corações, toca agora nessas feridas. Faz, Senhor, parar o sangramento em nome de Jesus.